Meu nome é Dilson Berto da Silva, eu sou pastor da Igreja São Jesus Cristo, titular da Igreja André Leão e tenho a função de secretário-geral na igreja também. Os meus pais os dois tinham uma doença grave, que tinham procurado vários médicos e não foi curado. Então, ouvindo falar do pastor Marcelo, ainda estava em outro ministério, foi até o encontro do pastor orou e eles foram curados. Eu tinha cerca de 8, 9 anos. E quando o pastor começou o trabalho na igreja São Jesus Cristo, na casa da dona Anice, aí meus pais foram, e aí foi quando eu comecei aí. Mas realmente eu comecei na André Leão, tinha meus 10 anos, participei da Igreja das Crianças, foi quando eu comecei a me firmar no grupo de crianças. Tinha aquela transição para o grupo de jovens, meus 12, 13 anos, e participei do grupo de jovens muito bom tempo, e me batizei com 14, quando o pastor fez uma grande caravana para Belo Monte, no seu batismo, e tinha certeza do que eu queria, uma convicção muito grande, e foi quando me batizei, graças ao nosso Senhor Jesus, e aí me firmei mais ainda, claro. E aos 17 anos foi que me tornei obreiro. E foi um sonho realizado. O pastor sempre foi exigente e era uma conquista muito grande se tornar obreiro da igreja. E essa foi a minha trajetória, e aos 17 anos me tornei obreiro e fui fazer a obra de Deus diretamente. Meu batismo foi muito bonito, porque foi um momento que a igreja fez uma grande caravana para Belo Monte, e o pastor era quem realizava o batismo. É muito bonito, foi uma emoção muito grande. Você ali está entregando a sua vida ao Senhor Jesus, e é um momento de muita alegria. Eu mesmo senti a pessoa mais feliz do mundo. E você sente a presença de Deus. Eu mesmo senti sair das águas, de fato, verdade, uma nova criatura. É uma sensação muito boa, sentindo a presença de Deus, aquele povo cantando, louvando, aquela folha de senhora, pessoas chorando, se emocionando. Outros, quando saía do batismo, estavam lá para lhe receber, para lhe abraçar e lhe parabenizar. Muito bonito o batismo. Ali é um tempo muito diferente de hoje, né? Era só o pastor Marcelo, de pastor, e o clima era outro, era algo... Primeiro que a gente tinha o pastor Marcelo, um pastor diferente. Vinha muitas pessoas de Propiá, de Pernambuco, Bom Conselho, as cidades circunvizinhas vinham em peso. Para você ter uma ideia, as pessoas não chamavam a igreja São Jesus Cristo, chamavam a igreja do pastor Marcelo. Hoje se chama, muito pouco, mas antes ninguém chamava a igreja São Jesus Cristo, ninguém conhecia. Era a igreja do pastor Marcelo. E vinha, era uma reunião muito poderosa. Pessoas eram curadas no louvor. Ele cantava aquele louvor, Ele é Jeová. Era uma coisa incrível. Eu me lembro como hoje. Ele fazia pregação e quando ele chamava para a oração, ele chamava esse louvor. E outros corinhos lá. E era ele cantando e muitas pessoas se manifestando. Muitas pessoas sendo curadas no louvor. E quando ele dizia, vamos orar, ficar de pé, aí era 3, 4 pessoas que se manifestavam. Era algo muito diferente, era o poder de Deus vivo, era um clima diferente e muitas pessoas eram curadas. O pastor não tinha tempo de botar a mão na cabeça das pessoas. Ele tinha que estender o braço para as pessoas passarem e serem curadas. Era ele só. Ele cantava, ele pregava, ele tocava. Era o início de tudo. E Jesus abençoou poderosamente. E sempre ouvi o pastor falar, eu vou ter várias bandas, eu vou ter várias igrejas, vou ter vários pastores, e Deus honrou a fé dele. Hoje temos tudo isto, mais no início, na André Leão, mesmo com situações precárias, mas o pastor fazia tudo bem feito, e era algo que não tem palavras para explicar.
Foi muita luta, é claro. Não é tão simples. A gente vai responder essa pergunta rápido, mas a gente sabe que são muitas noites de oração, de trabalho, de luta, de indecisões, de medo. Será isso que eu quero? Será isso que realmente vai dar certo? Eu comecei com 17 anos a ser obreiro e fui pastor aos meus 27 anos. Então levei um bom tempo ainda trabalhando, lutando e perseverando. Mas o título de pastor realmente é muito bom, mas quando você quer fazer a obra de Deus, você faz, sendo pastor, sendo obreiro, você vai pela fé, que era isso que eu queria. Então eu comecei tomando em conta a igreja da Canafístula. Passei um período lá como obreiro, mas responsável por lá. Depois eu vim para a Primavera, que era outro salãozinho, que logo iria tornar Dom Jonas, como obreiro ainda. Não era, a minha época não era como é hoje, auxiliar, pastor auxiliar e pastor. Era obreiro. Foi quando o pastor determinou, diga a ele, o pastor Marcelo mandou o pastor Arla avisar que eu era pastor auxiliar agora. Aí mudei só a gravata, da azul para vinho. E depois, numa reunião de pastor, ele disse, olha, o trabalho está crescendo, cresça. E daqui a um ano, se você realmente Deus confirmar o seu ministério, você vai ser pastor titular. E com 2 meses ele mandou eu tomar de conta e ser pastor titular. E aí saí do salãozinho e foi para Dom Jonas. Aí foi que realmente a luta começou. A gente pensa que vai terminar, mas começa. Porque eu saí de um salão e vim para uma igreja muito grande, de muita responsabilidade. E como pastor, orientando, ensinando, e nos dando a unção para fazer a obra de Deus, deu tudo certo, graças a Deus. E estamos até hoje, muita luta, é muito gratificante trabalhar para o Senhor. E aí a igreja só crescia, porque quando vim para Dom Jonas já estava 7. Que a igreja de São Jesus Cristo, ela é feita de fases. Não adianta a gente querer fazer nada, é fase. Deus teve a fase do pastor André no início, que foi, acho que, a mais difícil, é claro. E quando foi para a sede, a nossa sede agora, que foi uma bênção grande que Deus deu, a igreja deu um salto muito grande. E depois da sede veio a Canafístula, não, já estava também. Veio Cacimbas, em 6 meses. Cacimbas, Planalto, Caetitus, Baixão e Baixa Grande. Em 6 meses nós inauguramos 5 igrejas. Foi algo de muito trabalho, de muita luta, e Deus honrou e conseguimos inaugurar em 6 meses 5 igrejas. Parece pouco, mas não é, porque por causa das reformas. A igreja de Cacimbas, o pastor praticamente fez outro templo, outro salão. Baixão também. Baixa Grande, realmente, ele derrubou a casa e construiu a igreja. Então foi um momento de muito trabalho e de muito crescimento. O Centurião do Rei é um trabalho social que a igreja Santo Jesus Cristo tem. Que sempre teve. O pastor Marcelo sempre trabalhou no social. Eu me lembro que nós temos aí o Anjo da Madrugada, mas quem pensa que começou agora está enganado. Eu participei dos Anjos da Madrugada, quando era obreiro. E hoje está aí, todas quartas e sextas temos um trabalho social. E não foi esse o primeiro. O pastor fez o Cristo Moradia, que ele construía as casas e sorteava e dava para as pessoas. As pessoas que eram sorteadas só não podem vender, mas elas podem morar o resto da vida sem pagar nada, nem R$1 de aluguel. E temos esse projeto. Muitas casas foram construídas e dadas para as pessoas em sorteio. E o pastor sempre, estou aqui resumindo, mas sempre ajudou a reformando casas das pessoas, ajudando com cesta básica, dando de comer muitas famílias. Então, o Centurião do Rei é um projeto social que a igreja São Jesus Cristo tem e que distribui
muitas cestas básicas, sertão afora, brinquedos para criança, bicicleta, enfim, roupa. É um trabalho social muito bonito. Por quê? Porque a gente, quando sai para o sertão, a gente não entrega simplesmente a primeira casa que encontra. A gente seleciona, são pessoas, casas realmente que necessita, tipo, que não tem nada para comer naquele dia. E a gente chega com a cesta básica e entrega. E é difícil você não chorar, é muito difícil. A gente está com o capacete na cabeça, às vezes não tira, com vergonha para não ver a pessoa chorando, não constranger as pessoas. Mas tem situações que a gente não consegue conter. Tem que sair rápido, porque a situação é muito difícil no sertão. Pessoas que passam fome mesmo. Então é um trabalho muito bonito. Você pode estar cansado, pode estar dolorido, que é cansativo, é perigoso. Mas você sai com a alma lavada, agradecendo a Deus por tudo. Então Centuriões tem esse trabalho social que começou com um propósito da gente evangelizar. Distribuiu CDs de quebra de maldição, que a gente distribuiu muito CD mesmo. Se eu chegar a dizer 1 milhão de CD, não vou estar exagerando, porque não foi só em Arapiraca, foi em muitas cidades, estados. A gente saía com as motos e saía derramando CD por onde passava, em eventos, em cidade. Eu mesmo aqui em Arapiraca, essa parte do baixão da linha do trem para cá, foi evangelizado todas essas casas. Cada casa a gente colocou um CD, quebra de maldição. Então os Centuriões também tem esse lado de evangelizar. E o lado social, que a gente também tem de entregar cestas básicas e levar alimento, comida para pessoas carentes. Que é um trabalho que a igreja tem, que é muito forte. A gente tem um trabalho, a gente trabalhou já em presídios. Temos o pastor José que vai para o Chama, para aquela área de tratamento dos cancerosos, leva uma palavra e leva alimento para as pessoas que estão ali na fila esperando a sua vez. Então a igreja tem um trabalho social muito bonito. O pastor sempre fez, e eu acredito que sempre vai fazer, porque é missão, né? É uma missão que Deus dá, e a gente tem esse trabalho que é muito gratificante. E é por isso que Deus tem abençoado ele. Ele faz isso sim, quando, é claro que tem uns lugares específicos, né? Quando Deus toca nele, ele dá, ele distribui. E não só a cesta básica, mas ele entrega assim, dinheiro a algumas pessoas, porque a gente sabe que a cesta ajuda, mas tem situações que a pessoa às vezes está precisando de dinheiro para ir para um médico, para fazer algo que a cesta não faz. Então quando o pastor sente, ele pega e distribui. Já vi ele fazer isso muitas vezes mesmo. Pega e quando ele sente, às vezes a pessoa nem pede. Ele pega lá, já anda separado uma quantia e distribui dinheiro sim. Além da cesta, dos brinquedos, ele distribui dinheiro. Já vi muitas vezes fazer isso. É algo que o pastor faz de coração. A gente vê que ele tem prazer de fazer isso. Ele se alegra. É algo de coração, não tem outra palavra, não é uma missão, é algo que é um dom que a pessoa tem. O pastor é muito generoso. Ele ensina isso e coloca em prática, né? Ele acredita de quem dá recebe. Ele acredita que quando ele ajuda uma pessoa e aquela pessoa abençoa a vida dele, essas bênçãos chegam para ele. Não só essa, como principalmente a de Deus, que Deus se agrada disso. Então ele faz isso. Vive muitas vezes, ele dá a cesta e ainda bota a mão no bolso e distribui dinheiro. Eu, graças a Deus, vi a casa do meu pai quase toda convertida. Quase todos os meus irmãos se converteram. E quando casei com uma pessoa também da mesma fé, obreira, foi obreiro comigo. E temos 2 filhos, que já tive o prazer de batizar um, e com fé em Jesus batizar o mais novo. E é muito gratificante, é a bênção de Deus na nossa vida, tê-los servindo a Jesus, vê-los crescer no caminho do Senhor, sendo exemplo para eles.
e creio em nome de Jesus de que eles também façam a obra de Deus e sejam abençoados, como fui muito abençoado. A igreja dormiu muito no ponto. A gente ficou só pensando em evangelizar, 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 enquanto isso a esquerda foi se paraleando e se estruturando. E a gente só pregando o evangelho. E hoje ela tem uma estrutura muito grande. A esquerda colocou gente no judiciário, na saúde, na educação. Em todo lugar você encontra gente da esquerda. E a da direita, só com aquela cultura de que não podia se meter em política, porque a religião e política não combinam. E aí muitos acreditam nisso, e até hoje acreditam, que o pastor deve estar tomando conta só das ovelhas. Mas hoje, na pandemia, isso mudou. Por quê? Porque eles criaram as leis e atingiram a igreja, deixando ela fechada. E tem muitas outras leis que querem impedir de pastor pregar, o direito de livre expressão no altar e de perder. Enfim, existem muitas leis aí na política que querem deixar a igreja de mãos amarradas sem poder evangelizar. Hoje a gente não pode mais pregar em aldeias de índios. Foi proibido, o STF proibiu. Quer dizer, vão proibir mais aonde? Então é importante sim que comecem homens de Deus a entrar na política até, conscientizar o seu povo, suas ovelhas, que a guerra é espiritual. Se o diabo não puder atingir a igreja de um jeito, ele vai atingir de outro. A igreja está forte em oração, no espiritual, ótimo. Mas se ela não se estruturar, também, humanamente falando, e não ter gente no judiciário, de direito, conservador, na educação, na cultura, se não tiver, vai ser engolida, como alguns países já estão. Então a igreja, a pandemia abriu a mente de muita gente. E somos sim conservadores, somos sim de direita, os nossos valores é família, é pátria, é sim. Então a gente abraça isso, que é o oposto da esquerda. Os dois lados já estão aí claramente. O bem e o mal, Deus e o diabo, direita e esquerda. Agora isso está ficando cada vez mais claro. E a igreja está, sim, abrindo os olhos para uma nova realidade. E temos que, sim, dar consciência às pessoas, ao nosso povo, que ela tem que abrir a mente para entender que é um novo mundo que a gente está vivendo. Um mundo que o diabo quer, sim, ver a igreja fechada. Isso ele não pode fechar de um jeito, como eu disse, fecha de outro, usando leis, usando pessoas dele que está lá infiltrado há muito tempo. Aí você vê, o tráfico faz deputado, não é? A bancada não sei de que faz deputado. E por que a nossa classe evangélica não pode fazer um deputado? Por que um pastor não pode ser um político? Então essa cultura tem que acabar. Os homens de beijo têm que tomar de conta. E levantar a bandeira de Deus e de Jesus. Levantar a bandeira de ser conservador. E a gente vê isso, é interessante. Os conservadores só querem o quê? Ter a sua vida, seguir a sua vida. Agora, quem é esquerda, ele não quer só seguir a sua vida, ele quer atrapalhar dos outros. Se eles quiserem fazer a vida dele do jeito dele, calado, sem atrapalhar a vida de ninguém, vá, siga. Dá para viver, a gente respeita. Agora, o que não pode é ele querer interferir na minha vida, na vida dos meus filhos, que é o que eles querem fazer. Decidir o que eu posso ou não posso? Não, eu posso decidir. E você decide o seu. Então, se você quer ser o que você quiser, seja. Agora só não vem intervir para quem não quer. Então, somos conservadores, a nossa bandeira é essa: defender a família, a fé, defender o nosso direito de ir e vir e de auto se defender. Qual é o espírito que o pastor tem? O pastor é muito conservador. E, claro, ele passa isso para a igreja, e a gente aprende com ele, abraça esse espírito, essa ideia, esta fé, e a gente vai pregando, passando para o nosso povo, e ter essa prática, porque cremos que isso que dá certo. Como o nosso Deus é também conservador. Deus não muda, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele não vai mudar.
Por mais que você veja as pessoas mudando épocas, mas Deus permanece o mesmo, conservador desde o princípio. Deus não mudou, não. Olha, se você for para a Bíblia, o que é que Deus mais exigiu do homem? Obediência. Adão, Abraão, Jacó, Israel, Isaac, todos Deus exigia obediência. E hoje é diferente. Deus exige de nós obediência. Quando Deus manda a mulher obedecer o homem, por que será? Você vê que Deus manda o homem amar a mulher. E a mulher, Deus não manda a mulher amar o homem. Você não encontra isso na Bíblia. Manda obedecer. E por quê? Porque quando você obedece a Deus, Ele entende como amor. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando a minha esposa me obedece, eu entendo como amor. Porque Deus entende como amor. E a obediência é um princípio muito forte do conservadorismo. Em obedecer os seus senhores, seus pais. E Deus é conservador. Ele quer que obedeçamos. A esquerda, ela quer anarquia, rebeldia, desobediência. Quer que você seja livre. Quer que você faça o que você quiser da sua vida. E aí essa ideia muitas pessoas gostam, né? Porque ninguém quer ser dominado. Ninguém quer ser controlado. As pessoas gostam de ser livre. Só que o ser livre custa um preço. Entendeu? E Deus não nos fez ser livre. Deus nos fez para obedecer a Ele. Olha como Deus nos trata. Ele nos trata querendo que você seja, para Ele, filho e servo. Porque a gente olha para Jesus, Ele é nosso Senhor e Salvador. O Senhor nunca vai sair. Deus é meu Pai e meu Senhor. Eu sou servo de Deus. Tanto sou filho como servo. E Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Então, é essa linha que Deus quer, porque Ele é conservador. Então, a Igreja Santo de Jesus Cristo tem esse perfil, e o nosso pastor não abre mão de princípios que ele tem, e preceitos que Deus deu a ele, e a Igreja segue. E por isso que a Igreja Santa é organizada, disciplinada e baseada no conservadorismo. Quem não gosta, fica difícil se identificar com a gente. Agora, quando gosta, se sente em casa. A fé que ele tem um chamado, Deus o chamou para uma obra. Isso aí já está mais que comprovado pela história desses 34 anos. Então ele tem essa fé, essa certeza, e a gente vê isso na prática. Deus o chamou. Como eu disse aí, Deus fez o pastor diferente. Eu cresci ouvindo isso. E depois eu vivi de perto. O pastor é diferente. Eu comecei na Dom Jonas e era distante do pastor, não estava perto. Eu só vim ficar perto, próximo, na sede, quando eu vim auxiliar ele de perto. E vi que o pastor era diferente. Vi coisas que o pastor fez que você não acredita. No início da igreja aqui na sede foi um início difícil. E quando eu cheguei perto dele, aí comecei a ver a realidade da igreja. E qual era a realidade da igreja? Uma igreja que você sabe que nós estamos no estado mais pobre do Brasil, numa cidade interior. Então a igreja estava ali, no auge, crescendo. E eu comecei a ver de perto que o que tinha para fazer, a gente não tinha condições financeiramente para fazer. Só que o que o pastor queria fazer ainda 100 vezes mais. Eu disse, oxe, eu me assustava, não é? Estava perto do pastor e via. A gente tem condições nem de fazer o que está fazendo. A gente já faz pelo milagre. E o pastor quer fazer 100 vezes mais. Só para você ter uma ideia, quando cheguei, ele disse, marca uma reunião com o pessoal da construção. Pedreiro, servente. Aí marquei. Aí na minha cabeça eu disse, ele vai dispensar alguns para enxugar a folha. Aí quando ele chegou na reunião, ele disse, eu tenho emprego para todo mundo pro resto da vida. Eu quase desmaio. É só vocês quiserem estar comigo, eu tenho igreja para construir pro resto da vida. Assim, emprego para vocês não falta. E quero contratar mais uma equipe. E eu disse, eu não acredito no que eu vi.
E aí, como é que eu ia dizer, pastor, a gente não está conseguindo nem de fazer o que está sendo feito, e o senhor agora triplicou, não tinha coragem, não é? Estava ali para mostrar serviço, ia mostrar fraqueza. E o que acontecia? Tudo que o pastor botava para fazer, Deus honrava. Deus era com ele. Jesus dava. É uma coisa incrível. Eu estou contando assim, mas já vi muitos testemunhos de chegar pastor e hoje as contas não tem como pagar. Ele olhar para mim e rir e dizer Deus proverá. E só eu e ele sabia e de repente chegava ofertas, votos que pagava e sobrava. São coisas incríveis, é homem de Deus. Então, ele via a bênção de Deus na vida dele. E a gente vê, a Igreja de São Jesus Cristo é uma obra de Deus. O pastor é um homem diferente. A fé que o pastor tem em Deus, em Jesus, não tem como explicar. Deve. Deve ter ar para defender a sua família, para estar seguro, para... Essa cultura, vamos dizer, o diabo à esquerda tentou tirar da cabeça das pessoas. Mas a gente vê, eu vi meu pai armado. Meu pai é um homem de bem, mas ele sempre andou armado para proteger a família e se proteger. E eu nunca vi meu pai fazendo nada de errado. Mas estava lá armado para proteger sua família, sua casa. Eu me sentia seguro. Então a cultura aí, a esquerda colocou, só quem anda armado é bandido. E essa cultura foi crescendo, as pessoas começaram a dizer isso. E daqui a pouco, quando você vê uma pessoa armada, você ficava escandalizado. E aí essa cultura a gente está mudando, né? Onde bem tem que estar armado, tem que defender sua família, tem que estar seguro. Porque o bandido está armado. E por que eu não posso estar armado? Aí alguns, sem sabedoria, vai pegar a Bíblia, usar alguns versículos fechados para tentar dizer que é errado andar armado. Isso não existe. De forma nenhuma. Pastor, mas Deus é amor, Deus é paz, Deus é tudo isso. E sempre vai ser. Mas isso não impede do ruim permanecer, de fazer as coisas ruins, do perverso. A gente hoje anda num mundo que está cheio de gente ruim, perverso. A gente vê, tem vídeos aí de pessoas que vai roubar e dá um tiro. Depois da pessoa ter entregue tudo. Natureza ruim, demoníaca. Então tem que me defender. Então, pastor deve sim ter. Pastor, qualquer cidadão de bem que tem a sua família, tem os seus bens conquistados, tem que defender. Eu defendo isso e tenho certeza que Deus também é assim. Ele quer que a gente se defenda. Eu construo a minha casa, tenho a minha casa, o conforto, a segurança. Aí por um cidadão para fazer o mal, eu vou apenas deixar? Não existe isso. Deus não é assim não. A vara é para as costas do perverso. É só deixar de ser perverso. Eu sou a favor de todo mundo desarmado. Mas esse mundo não existe. Né? Agora, desarmar só um de bem, deixar o bandido armado, aí é chamar a gente de tolo demais. Então a gente tem que se defender. Então tenho todo o direito. Eu cresci ouvindo algumas pessoas falar, o pastor é diferente. E às vezes, quando eu ouvia, eu não entendia, mas era muita gente, pessoas que não conheciam a outra. Pessoas que acompanhou ele da Universal e diziam, o pastor é diferente. Tinha os pastores Universal, mas quando eles entravam no altar, todo mundo dizia que era diferente. E quando eu conheci na André Leão, realmente o pastor era diferente. Ele, do nada, dizia, eu vou mudar o conceito evangélico de Arapiraca. O pastor vai ser respeitado, a Deus vai ser respeitado. Então ele colocou isso no coração da gente. Então as inaugurações, as igrejas, a forma que ele faz, como fica, enriquece a igreja, faz o povo da igreja ter orgulho. A gente vê as pessoas da igreja dizendo, eu tenho orgulho de ser ISJC, por isso. A forma que o pastor Marcelo faz a obra de Deus é diferente. Ele faz a obra de Deus e dá o melhor. Hoje nós estamos aí, a gente iniciamos há um ano inaugurando 2 igrejas, vamos para a terceira e já tem a 4ª. E inauguramos
pega no salão do zero, ele reforma, constrói, dá uma festa para a comunidade, dizendo que a igreja está chegando para mudar esse local, para trazer Jesus, para trazer prosperidade, para trazer paz, bênção. Então esse é o recado que o pastor quer dar nas inaugurações que faz. Mostrar o local, a comunidade que a igreja vem para somar, vem para abençoar. E vamos inaugurar muitas igrejas e levar essa visão de um evangelho realmente que transforma a vida, que abençoa, fazendo a pessoa se tornar de fato verdade de Cristo. Então esse é o objetivo. Então o pastor, quando ele faz um evento, quando ele faz qualquer coisa, é pensando no evangelho, é pensando em Cristo, divulgar o nome de Jesus e engrandecer. E aí quando ele conseguiu, o conceito do evangelho em Arapiraca mudou muito, porque até as outras igrejas, quando viu as reformas que o pastor fazia, começou também a fazer. Começou a abraçar a ideia. E você vê hoje que as igrejas evangélicas, no geral, em Arapiraca, têm mudado o conceito de reforma, de construção, e têm andado nessa linha de dar o melhor, de fazer bonito, de quem olhar, chegar e dizer, realmente o povo de Deus é diferente. Então as inaugurações têm esse propósito. E temos alcançado. O evento cristocêntrico é algo que tenho certeza que Deus colocou no coração do pastor. É igual o nome Igreja Santo de Jesus Cristo. No início algumas pessoas ficavam pensando, por que este nome? Eu me lembro que muitas pessoas perguntavam. E eu associo muito a questão do cristocêntrico. O pastor é um homem que ele, como um homem de Deus que é, tem a obrigação de pregar o evangelho. E o evangelho é Cristo. Então é um recado que o pastor dá, que sem Cristo nós não somos nada. Ensinando as pessoas, colocando Cristo como centro da sua vida. A igreja de São Jesus Cristo, essa igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Tudo do nosso pastor é exaltar o Senhor Jesus. As músicas que ele gosta, pode observar, exalta diretamente o Senhor Jesus. A pregação que o pastor faz só leva ao Senhor Jesus Cristo. Então esse movimento, vamos chamar, seja cristocêntrico, tem esse propósito de levar as pessoas a entender que sem Cristo ela não é nada. Então, o pastor, nas suas frases, nos seus programas, a igreja tem abraçado e temos colocado no coração das pessoas, de fato, verdade, ter Cristo como centro da sua vida. E assim ela ser abençoada, liberta, curada e ter a sua salvação, que só em Cristo. Então a igreja tem abraçado e a gente tem feito esse movimento crescer e tenho certeza que vai crescer mais ainda. A nossa web TV veio na época da pandemia, quando o decreto saiu que mandou fechar as igrejas, a gente foi recorrer às redes sociais. E o pastor Marcelo tem uma mente muito abençoada e quando alguém pensa algo, ele já pensou 5, 10 vezes na frente. E começou a investir. E foi praticamente um dia para a noite e saiu do papel e foi para a prática. Estamos apenas começando, aprendendo até, mas com certeza, muitos testemunhos de pessoas que através da web rádio, web TV e das redes sociais temos alcançado muitas pessoas e muitas pessoas têm sido curadas e libertas, e abençoadas e salvas, tiradas das trevas para a luz por causa dessa programação. Como eu disse, apenas estamos começando, aprendendo, que tudo que o pastor faz é bem feito e cobra muito. E temos a nossa equipe que tem crescido e tem aprendido e vamos crescer mais ainda. Cremos que é o início. E a obra de Deus é assim, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. E a pandemia trouxe essa contribuição para a igreja. Abriu a nossa mente. É um canal muito forte de evangelização. E nos dias atuais, sem TV, sem essa nova ideia, não cresce. Tem que partir para que as pessoas, de fato, de verdade, se interessem. E todo mundo hoje se interessa, então, smartphone, redes sociais. Então é um trabalho muito bom
e temos crescido e vamos crescer mais ainda. A Igreja Santo Jesus Cristo ainda está em fase de crescimento. Estamos vivendo uma fase, como eu disse, sempre escutei o pastor dizer, a Igreja Santo Jesus Cristo, ela vive de fase. Porque para crescer você tem que ter estrutura. E Deus tem nos dado essa estrutura. Não só financeira, fisicamente, como também maturidade. Você tem que entender. Não basta só o pastor estar pronto. Quem está ao lado dele tem que estar também. E Deus dá o tempo para cada um ter essa maturidade, esta fé para acompanhar o pastor, dar o suporte a ele para a igreja crescer. E ver o pastor também nesse crescimento espiritual, nessa maturidade que Deus tem dado a ele, essa sabedoria que sempre destaca no que faz. E vejo como um homem de muita fé. O pastor sempre conta que Deus, em uma visão, disse que ele tinha algo diferente dos demais homens. E como você acompanhou ele de perto, se eu fosse dizer, eu ia destacar a fé do pastor. A fé do pastor é algo surreal, incrível. Você não encontra variação de dúvida. Quando ele fala que não tem medo de nada, pode ter certeza que ele é assim. E isso é a fé que ele tem, a confiança que ele tem em Deus. Ele sabe quem o levantou, ele sabe quem ungiu, quem o separou. E aí dá uma segurança grande nele, a fé. Nunca vi o pastor, é incrível, nunca vi o pastor falar em desistir, em parar. O que eu vi era a gente, na época das cacimbas, tínhamos cacimbas para construir, aí Alto Cruzeiro, Caetitude, Baixão, Baixa Grande e Planalto, 6 igrejas, tudo uma vez só. E o que eu vi é a gente já cansado, além das reuniões que tinha que fazer nas igrejas, tinha que cuidar das construções, tinha eventos, o pastor nunca parou. O que eu vi era ele reclamar porque ele não estava fazendo muito. Isso 4 horas, 5 horas da manhã, que era quando a gente parava de reunir para ir para casa. Cansei de dormir. Eu moro perto da sede, mas cansei de dormir no tapete lá do gabinete, porque não tinha força mais nem para voltar para casa. Porque eu tinha que estar logo cedo lá. Então eu vou ficar logo aqui. Esse foi o batido da Igreja de São Jesus Cristo e é. Então o destaque do pastor é a fé que ele tem. A fé que ele tem em Deus, em Jesus, é muito grande. Como eu disse, quando eu cheguei perto dele, eu me assustei. Não acompanhava. Hoje eu não acompanho, imagine, 20 anos atrás. Que é uma fé incrível. Então, a igreja cresce e o pastor tem essa fé, essa confiança. Como eu falei, ele sabe quem o ungiu, quem o chamou, quem o separou. Então ele tem uma confiança tremenda. Já vi muitas vezes dizer coisas que ia acontecer e olhar e não ver condições nenhuma. E não durar muito tempo e está lá, uma realidade. Hoje, graças a Deus, aprendi muito. Não é? Já não me assusto tanto. Já não passo tanto aperreio como no início. Que era coisa, não tem como explicar. E tem Deus, né? Jesus. Para vocês só terem uma ideia, eu me lembro de um momento que foi interessante. Você quer ver o pastor dar uma regulagem, é dizer que vai vender qualquer coisa da igreja. Ele não aceita. Aí eu disse, vou falar com o pastor para vender uma certa... se não me engano, era um carro. Para a gente acertar essas contas assim, assim, assim. Aí, na hora que eu falar, se eu falo, eu vou levar uma regulagem. E não falei. E o que aconteceu? Aí chegou uma senhora e foi atender, e uma senhora disse, pastor, tem um terreno que é do senhor, tal lugar, e o homem quer comprar. E ela disse, o pastor disse, senhora, não tem um terreno, não. Tem do senhor. E ficou, não tem, então ele foi e me chama. O pastor disse, a senhora está dizendo que tem um terreno que é da igreja, então quer comprar, e em tal lugar, você sabe desse terreno? Eu disse, sei não, pastor.
Aí a mulher disse, mas tem o terreno, é do senhor, está documentado, o homem está com dinheiro, é só o senhor vender. Enfim, o pastor se abusou, ele só rezou com o pastor disse, ele está com dinheiro, o terreno é meu. Certo. Então, está vendido. E no final, pagou o terreno, tinha documento, tinha dado ao pastor e ninguém sabia, e foi vendido, e o que tinha para resolver foi resolvido. Então são coisas que a gente conta de outras que aconteciam na igreja que eu via que é algo de Deus. E o pastor nunca temeu nada. Nunca. Isso que eu dizer, a gente não estava conseguindo fazer o que tinha para fazer. Ele aumentava 100, 200 vezes mais para fazer. E no final fazia. Essas 6 igrejas que a gente construiu em menos de 6 meses, terminou de construir, não estava devendo nada. Ele passou a fazer tudo à vista. E Deus honrava. E Deus fez crescer poderosamente. Tudo através da fé. Eu digo, a fé do pastor é diferente de tudo que você imaginar. Vive com ele, sei o que eu estou dizendo. Em tudo, por tudo que ele for fazer, ele coloca a fé em Deus em primeiro lugar e dá certo. Deus honra. A fé do pastor é diferente. Até em alguns momentos difíceis que a gente passou, foi quando o pastor teve o momento que ele teve o desgaste físico e mental, não é? E até ele conta algumas vezes, foi difícil aquele momento. Até nesse momento ele foi diferente, né? Porque ele conta que chamou para conversar. Quando ele conta, é claro que ele brinca, né? Mas foi difícil porque imagina você, ele chegou e disse, olha, eu estou indo. Me lembro como hoje. Ele comprou uma cadeira de piscina para se deitar porque não conseguia mais se levantar. E ele falou, estou indo, você vai ficar. Não foi fácil ouvir. Ninguém sabia disso. Poucas pessoas. Até a filha dele ficou sabendo por último, foi quando tomou as providências. E nesse dia ele foi pro Arthur Ramos. Foi engraçado. Porque quando ele fez o exame lá, que mostraram o médico, ele disse, por quê? Estou mostrando um exame de um defunto. Esse homem com essas taxas não está vivo mais. E foi motivo até de curiosidade. As pessoas iam lá no quarto para ver o pastor com aquelas taxas que ele fez vivo. Isso foi numa sexta. E no sábado eu fui visitá-lo lá. E no domingo Deus deu alta a ele. Até isso ele é diferente. E hoje estamos aqui. Tudo isso que passou na vida do pastor para ver uma mudança na igreja. Como ele conta. Você já ouviu? E Deus sempre foi com ele. Quando ele disse isso, aí minha esposa ligou para saber como ele estava. Ele estava ali. E não tinha a sala das motos, nem a web rádio. Eu subi ali, já era a parede da CEAL, e quando eu saía, vi a igreja. Parece que ela tinha crescido 10 vezes mais. Aí minha esposa ligou, eu já estava em desespero. Ela não conseguia falar mais. E
você é o pastor, né? Aí quando ela disse isso, eu me lembrei que ela estava com 8 meses de grávida. Mas Deus estava com tudo traçado. A partir daí a igreja houve outra mudança, não é? Porque veio os centuriões, nesse momento difícil do pastor, veio os centuriões, não é? E dos centuriões veio igreja, veio pastores, veio um novo trabalho na igreja. Então, essa passagem da vida do pastor foi muito difícil, mas logo estava, como eu disse, ele foi sexta para Alto Ramos, sábado eu fui lá, e domingo ele disse, já estava de alta e veio trabalhar. No domingo mesmo ele trabalhou. E aí ele teve que ter uns cuidados como descansar, como ter uma atividade física, ter uma rotina diferente. E aí ele foi que teve a ideia de, Deus colocou no coração dele fazer os centuriões do rei. E surgiu os centuriões do rei. A igreja passou para outro patamar. Por isso que o pastor é diferente. A fé dele é diferente. E Deus tem abençoado isso e a igreja tem crescido muito com a fé do pastor. Que não muda. Conheço ele, vamos botar esses 34 anos, convivo com ele mais perto, acho que uns 12, 15 anos. E o pastor, com as convicções dele, a fé, os ideais, os preceitos dele não mudam. Pode acontecer o que for. Um homem só de uma palavra, verdadeiro, sincero. E esses tempos todo que estou com ele, nunca vi cometer uma injustiça. Pode falar dele quem quiser, só fala quem não conhece. Mas de conhecer sabe que ele é diferente. A fé do pastor é diferente. E é um prazer, um orgulho muito grande. Claro que quando cheguei perto dele, a minha vida mudou como pessoa também, por ver, né? Querer imitar, querer seguir, copiar. Claro que a gente tem que tentar. E é um exemplo, o nome da igreja hoje, Igreja São Jesus Cristo, um exemplo de fé, esperança e amor, hoje a gente pode entender que de fato é um exemplo de fé, esperança e amor. A Igreja São Jesus Cristo, que é o pastor Marcelo, onde tudo começou. Ele é um exemplo de fé, é um exemplo de esperança e de amor em tudo que faz. Então essa é a história, esses 34 anos, que vinha mais 34, e a gente está preparado em nome de Jesus. E, como eu disse, nunca vi o pastor falar em desistir, em nenhum momento, de se arrepender, de ter enfrentado o que enfrentou. Nunca. Pelo contrário, vejo ele lamentando por não fazer mais. E isso aí eu vejo. Agora, de que se arrependeu, de que se arrepende, de querer parar, desistir, isso não existe não nele. Se você for falar com qualquer outro pastor, você vai ver alguns dizer, eita, se eu soubesse não tinha entrado, se eu pudesse, porque não é fácil. Até não vou nem julgar quem já pensou em desistir, recuar, que já desistiu, estou julgando não. Cada um sabe a sua capacidade, o que passou. Agora, que eu nunca vi o pastor, isso não existe não na cabeça dele, isso eu tenho certeza plena. A convicção de que ele é um homem de Deus, que Deus o chamou, ele tem, e todos que vivem com ele perto têm 100%.